Bom dia a todos. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito sobre indicadores de absenteísmo, tá? Antes de começar, então, vou me apresentar. Sou Lucas, sou médico especialista em medicina do trabalho, né? Certificado pela prova da ANANT. Fiz pós-graduação também de higiene ocupacional, pós-graduação em ergonomia e pós-graduação em perícias médicas. Tá? Bom, para iniciar aqui o assunto sobre indicadores de absenteísmo, né, eu trouxe aqui uma definição sobre esse absenteísmo. Né? O absenteísmo, ou ausenteísmo, né, como referiu aqui o autor, né, dessa definição, é uma frequência ou uma duração do tempo de trabalho perdido quando os trabalhadores não comparecem ao trabalho. Tá? Portanto, constitui a soma dos períodos em que os colaboradores se encontram ausentes do trabalho, seja por falta, atraso ou algum motivo interveniente. Então, essa definição é bem importante, tá? Porque traz para a gente a questão aí da soma, né? Então, o que é importante para a gente? A gente vê essa soma, né? O cálculo, né, desse período que o trabalhador ele vai estar ausente, tá, do seu serviço, da sua atividade dentro da organização, né? Então, eu até separei essa definição que eu achei bem interessante. Bom, e qual que é o impacto, né, de um absenteísmo? Tá? Diretamente, ele tem um impacto na produtividade, tá, pela ausência do trabalhador, e, consequentemente, nos resultados da produção da organização. Okay? Isso acarreta numa elevação do custo e prejudica a qualidade do trabalho. Tá? Às vezes a gente pensa a ausência de um, dois ou três trabalhadores dentro de uma empresa, dependendo às vezes da função que esse trabalhador executa, né? Ele às vezes faz uma grande diferença e acaba realmente impactando, né, na produtividade. Às vezes até uma função chave, né, que em decorrência de uma ausência sem uma prévia informando previamente que ele estaria se ausentando, né? Então, isso realmente causa, né, um prejuízo na produtividade, tá? Também acarreta um prejuízo também no clima organizacional da organização, tá? Então, mesmo que seja com os colegas de trabalho ou até mesmo com a liderança, né? Acaba prejudicando o clima organizacional. Também ocorre um aumento do custo da Previdência Social, né? Que, como todos nós sabemos, né, quem arca com esses custos acaba sendo a sociedade. Tá? Então, a pessoa se ausenta do trabalho, às vezes precisa se afastar mais de 15 dias para a Previdência Social, e quem acaba arcando com esse custo somos nós mesmos, os contribuintes aí à sociedade, né? E também tem um prejuízo para o próprio trabalhador, né? Então, o trabalhador, queira ou não queira, se ausentando do trabalho, mesmo recebendo, de repente, um benefício da Previdência Social, o seu salário acaba caindo um pouco, né, a gente sabe, e diminui um pouco a renda, tá? Isso traz um problema, né, financeiro aí, nos custos aí do próprio trabalhador, tá? Então, são os impactos do absenteísmo. Bom, e a importância do controle do absenteísmo, principalmente aí, é acompanhar as causas, tá, dos atestados e afastamentos por doenças da ausência do trabalho, tá? Nós acompanhando essas causas, tá, a gente consegue identificá-las, tá, e estabelecer um plano de ação de controle, tá? Então, identificando, a gente consegue fazer o gerenciamento, tá, dessas causas aí, seja elas riscos ocupacionais ou não ocupacionais, tá? E, consequentemente, a gente vai acabar melhorando as condições de vida do trabalhador, seja ele ocupacional ou não. Tá? Então, é muito importante, né, esse controle do absenteísmo, né? E tendo controle, os indicadores vão ajudar, né, nesse controle do absenteísmo. Bom, tipos de absenteísmo, né? Nós temos o absenteísmo voluntário, né, que é quando o colaborador não justifica a sua ausência, né? Ele falta ao trabalho sem uma justificativa, tá?
Outro tipo é por motivo de doença, aí seria uma falta já justificada, tá? Por razão onde o profissional passa um período ausente por causa de uma doença do trabalho ou uma doença ocupacional, então também é uma causa justificada também, por algumas questões legais que são justificadas também, como afastamento por licença maternidade, licença paternidade, doação de sangue, enfim, também é um tipo de absenteísmo. E o compulsório, né, quando o profissional, por qualquer motivo, não consegue chegar até o local de trabalho. Tá? Então, esses são os tipos aí de absenteísmo. Causas. Nós temos várias causas aí do absenteísmo, né? Mas eu destaco principalmente essas que são as mais comuns, tá? Que, óbvio, são as doenças ocupacionais ou não ocupacionais, né? Uma das principais causas, né, de absenteísmo. Problemas pessoais, tá? É um motivador aí de uma falta no trabalho. A própria insatisfação com o cargo, tá? E o clima organizacional também, né? Às vezes algum conflito entre colegas de trabalho e lideranças diretas, né? Isso também pode ser uma causa de absenteísmo, né? Eu brinco com o pessoal, né? Quando chega atestados lá no nosso ambulatório, a gente faz uma investigação desses atestados, né? E sendo o atestado vem, lógico, óbvio, por um motivo de doença, né? Mas quando a gente vai fazer uma investigação desse motivo, a gente acaba descobrindo que esse motivo tem uma causa atrás dele, né? Às vezes, sim, por uma insatisfação no trabalho, às vezes por um conflito hierárquico, ou até mesmo problemas pessoais, né? Mas aí isso tudo acaba chegando para nós ali no ambulatório, tá? A gente trata ali, a princípio, chega com um atestado com uma doença, né? Mas aí a gente acaba, vamos dizer assim, descobrindo, né, fazendo essa investigação, vendo que o problema não é basicamente aquele problema de saúde, né, que existe um problema por trás de tudo aquilo. Por isso que é importante sempre fazer essa investigação. Bom, a base de cálculo para o absenteísmo, eu divido ela, então, em voluntárias e involuntárias. Então, as horas de falta ou absenteísmos voluntários são aquelas faltas injustificadas ao serviço, tá? O atraso de saídas antecipadas ou intermediárias, a suspensão disciplinares e as perdas de descansos semanais remunerados, né, por conta de uma falta, às vezes, injustificada. Tá? E as horas e atestados de absenteísmos involuntários, tá, são os atestados médicos parciais ou integrais do empregado, causados por doenças comuns, atestados médicos parciais ou integrais do empregado causados por doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho, e atestados médicos parciais ou integrais para acompanhamento de filhos, esposas e esposa em pré-natal. Tá? De nosso interesse, né, é diretamente os atestados médicos parciais ou integrais por doenças ou causadas por alguma doença ocupacional ou acidente. Então, essa é a principal base de cálculo para a gente do absenteísmo, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Tá? Quando o absenteísmo ele é feito também, por exemplo, pela gestão de pessoas, né, de uma organização, né, eles levam em consideração todos esses indicadores aí. Tá? Porém, o que nós vamos usar dentro do nosso ambulatório para fazermos o nosso cálculo de absenteísmo vão ser realmente os atestados médicos, seja eles por doenças comuns ou doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho. Bom, eu trouxe aqui essa pirâmide que eu acho bem interessante, tá? Que traz para a gente aqui todos os sintomas aí, tudo que a gente pode colher de informações dentro do ambulatório, tá? A respeito do trabalhador, né? As informações colhidas dentro do ambulatório, elas são muito ricas,
tá? Então, o atestado ela é só uma parte, né, do que a gente pode filtrar ali e trazer de informações para a gente fazer um plano de ação para a prevenção de alguma doença, seja ela ocupacional ou não. Então, se nós pensarmos aqui, quando falamos de indicadores de absenteísmo, nós estamos falando aqui dos afastamentos de curto prazo, que serão aqueles afastamentos menos de 15 dias, né? Os afastamentos de longo prazo são aqueles que a partir do 16º dia são encaminhados para a Previdência Social por possível benefício. Aqueles afastamentos por aposentadoria por invalidez, tá? Que é as pessoas que não conseguem retornar ao trabalho e precisam se aposentar, ou até mesmo por morte. Tá? Então, essas é o que a gente, vamos dizer, consegue visualizar. Porém, como eu disse, no ambulatório a gente tem várias informações que são muito ricas. Por exemplo, a gente vê aqui na base dessa pirâmide o estilo de vida também nos traz informações sobre o risco de saúde e condições e até mesmo no processo de trabalho. Por exemplo, a pessoa ela é diabética, ela é hipertensa, tá? Então ela tem um estilo, ela é obesa, por exemplo, né? Tem um problema de distúrbio metabólico, que a gente chama, né? Quando começar a alterar a glicemia, alterar a pressão, enfim, isso vai impactar, tá, na saúde do trabalhador. Tá? Então, essa informação é importante para a gente. Então, de repente, a pessoa chega lá num exame, seja no admissional, no exame periódico, uma mudança de função, enfim, a pessoa chega, nós fazemos uma anamnese, né, fazendo toda uma investigação, né, do trabalhador e a gente consegue detectar, tá, uma doença. E a partir daí, a gente pode propor para ela, né, algum programa por exemplo, de diminuição de peso, de controle de glicêmio, controle de pressão arterial, né, então isso é importante. Então a pessoa não chega a se afastar, mas a gente descobre que futuramente, se ela não tiver fazer um controle dessas doenças, pode sofrer um impacto na saúde dela e ela vir a afastar e gerar um indicador de absenteísmo para a gente. Tá? Alterações de exames laboratoriais e provas funcionais, né, no exame periódico, constatamos, às vezes, fizemos algum exame por monitoramento biológico, por exemplo, que a gente percebe que a pessoa está exposta a um risco químico, por exemplo, no ambiente, através de algum exame de monitoramento biológico, né? Então, a gente consegue detectar precocemente, antes que ela adoeça, né? Então, também isso influencia também no nosso indicador de absenteísmo, porque a gente consegue antecipar isso, né? Que ela vire um afastamento, né? Que ela tem uma intoxicação, tem uma alteração em uma parte do organismo, enfim, que gere um afastamento. Tá? Então a gente pode também estar atuando dessa forma também, né? nesse trabalhador. Sinais e sintomas detectados em consultas clínicas e especializadas, né? Então, às vezes a pessoa vai no ambulatório, chega se queixando, doutor, estou com uma dor na coluna lombar, né? Enfim, então, às vezes a gente pode até relacionar com o risco do trabalho, aí a gente consegue antecipar, porque ela chega queixando-se de uma dor, a princípio de um sintoma, né? Que isso, se deixar se agravar, provavelmente ela vai gerar um afastamento para a gente, né? Então, na verdade, assim, todas essas informações são importantes para a gente, tá? Mas, assim, os indicadores de absenteísmo, a gente vai trabalhar mais com atestados, então a gente vai acabar pegando ali as pessoas que têm um afastamento de curto prazo, a longo prazo, aposentadoria, validez e morte, né? Mas é importante ressaltar esses outros níveis ali que a gente consegue também fazer o monitoramento aí dos trabalhadores, né, e antecipar aí que até o intuito, né, da saúde ocupacional, né, de um afastamento ou de uma doença. Bom, aqui vamos entrar já nos nossos indicadores. Tá? Temos aqui
indicadores que foram recomendados, né, pela Comissão Internacional de Saúde Ocupacional. Isso aqui foi publicado em 1973, né, e nós utilizamos até hoje esses indicadores, tá? Especificamente pela subcomissão de absenteísmo, né, da Comissão Internacional de Saúde Ocupacional. Tá? Então, nós temos aí os indicadores de frequência, o indicador de duração, o indicador de prevalência momentânea, o indicador de frequência individual, o indicador de dias e horas perdidas. O que eu vou destacar aqui dos indicadores é esse primeiro, que a gente acaba utilizando bastante, tá? Que acaba nos norteando, né, de como está a empresa. Tá? Depois eu vou explicar um pouquinho mais lá para frente que é importante a gente também monitorar setores, funções e até mesmo doenças, né? Especificamente grupos de doenças ali. Tá? Mas aqui, esse indicador é o que a gente utiliza mais. E, inclusive, a parte de gestão de pessoas da empresa também utiliza esse tipo de indicador. Por quê? Ele é mais fácil de dizer. Associar o tempo que a pessoa perde e o custo, né? Porque a gente sabe que o salário ele está vinculado com o tempo perdido. Então, o tempo perdido é hora, a hora é paga. Tá? Então, a gente consegue calcular, mensurar isso, né? Através desse indicador, quantas horas a pessoa perdeu. Então, esse indicador, ele diz o quê? A gente calcula o número de dias ou horas não trabalhados em um período e a gente vai dividir pelos dias e horas trabalhados em um período. Ou seja, vai ser o número de horas que a pessoa se ausentou do trabalho, tá, dividido pelo número de horas que ela deveria efetivamente ter trabalhado. Tá? Então, esse é o indicador. Tá? Então, o primeiro indicador é o que a gente utiliza mais dentro dos indicadores de absenteísmo. Aqui, o segundo indicador é o indicador de frequência, né, que vai dizer que é o número de ausências. Aqui é bem interessante que a Comissão Internacional de Saúde Ocupacional traz para a gente que esse indicador tem que ser anual, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a gente vai fazer cálculos que nós podemos fazer por períodos, né? Que seria mais o ideal. Por quê? Para a gente atuar um pouco mais rápido em cima desses indicadores, né? Então, é o número de ausências por ano, dividido pelo número de trabalhadores ao ano. Ou seja, está dividindo a quantidade de ausências pelo número de trabalhadores da empresa aqui no caso. Tá? Bom, indicador de frequência por indivíduo, ou seja, seria semelhante àquele indicador anterior, porém é o número de trabalhadores com um ou mais ausências no ano pelo número de trabalhadores no ano. Ou seja, o anterior ele está falando quantidade total de ausências. Aqui a gente quer saber quantos trabalhadores estão se ausentando. Porque a gente sabe que às vezes tem trabalhador que se ausenta 2, 3, 4, 5 vezes ao ano, por exemplo, né, o cálculo desse indicador aqui. Tá? Aqui não, aqui a gente quer saber a quantidade, quais são esses trabalhadores, tá? E dentro desse grupo, né, quanto que está sendo essa frequência. Tá? Então, é essa divisão, o número de trabalhadores que estão se ausentando pelo número total de trabalhadores. O indicador de prevalência momentânea, tá? Que é o número de trabalhadores ausentes no dia. Tá? Então, aqui já deixa de ser do ano, né? Acaba sendo no dia, por isso que chama a prevalência momentânea. Né? Então, o número de trabalhadores ausentes no dia, dividido pelo número de trabalhadores no dia. Tá? Então, seria semelhante ao anterior, né? Também é o número de trabalhadores ausentes, só que do dia, e a gente divide pelo número de trabalhadores que efetivamente estão trabalhando no dia. E o indicador de duração de dias, tá? Que é o número de dias de ausências no ano pelo número de trabalhadores no ano. Ou seja, quantos dias foram perdidos, né? Tiveram essa ausência por trabalhador. Né? Então, a gente está dividindo pelo número total de trabalhadores aí. Outro
material que a gente utiliza bastante, estudo que a gente utiliza bastante, é de Helsing, né? Ele é até um estudo de 1998, que também teve influência ali do trabalho da Comissão Internacional de Saúde Ocupacional. Tá? Ele é baseado naqueles indicadores também. Só que ele é um pouco mais completo, vamos dizer assim, né? Um pouco mais evoluído. Tá? Então, ele tem um indicador de frequência, um indicador de tempo de ausência, um indicador de taxa de incidência, o indicador de incidência acumulada e o indicador de duração da ausência. Bom, o indicador de frequência, tá, é o número de ausências no período dividido pelo número de trabalhadores no período. Ou seja, aqui já deixou de ser anual, passou a ser o período. Isso para nós é mais importante. Como eu disse anteriormente, né, em algumas lâminas anteriores, que o ideal é a gente fazer em um período menor, né, num curto espaço de tempo menor, para a gente poder atuar mais assertivamente, mais rápido na parte de prevenção. Né? Então, aqui ele vai calcular as ausências pelo número de trabalhadores que estão expostos ao risco ali. Bom, indicador de tempo de ausência. Né? O número de dias de ausência naquele determinado período, no período estudado, dividido pelo número de trabalhadores naquele período. Tá? Então, aqui já não são mais ausências, são basicamente os dias aí, quantidade de dias por trabalhadores aí. O indicador de taxa de incidência, tá, que é o número de ausências naquele período, pela diferença, tá, do número de trabalhadores expostos ao risco naquele determinado período, pelos dias de ausência durante o período. Tá? Então, aqui ele está querendo saber a quantidade de ausência naquele período, tá, daquelas pessoas que efetivamente estavam trabalhando, né, porque a subtração dos dias trabalhados, dos trabalhadores expostos ao risco, menos aqueles dias de ausência. Então, essa é a taxa de incidência. E o indicador de incidência acumulada, tá, que é o número de novas ausências dos trabalhadores em um período, dividido pelo número de trabalhadores expostos ao risco em um período. Tá? Então, aqui ele traz o quê? São aquelas os novos casos que vão aparecendo, tá? Dividido pelo número, a quantidade de trabalhadores que estão expostos ao risco naquele determinado período de estudo. Tá? Então, ele quer saber qual que é a incidência daqueles novos casos aí. Então, esse é o indicador de incidência acumulada. Ok? Bom, como eu disse anteriormente, né, nas algumas lâminas anteriores, né, que o interessante é a gente não fazermos o estudo da organização toda, a empresa toda. Né? O ideal é a gente fazer por setor. Tá? A gente quer fazer um estudo daquele setor, a gente quer fazer um estudo daquela função específica. Tá? Nós precisamos fazer de um determinado risco ocupacional, né? A gente sabe que está ligado às vezes pela função, ou pelo setor, ou por uma determinada doença. Tá? A doença a gente consegue rastrear através dos atestados, né? Pelo Código Internacional de Doença, que é o CID, tá? Que são agrupamentos de letras, né? Com doenças osteomusculares, cardiovasculares, endócrinas, cânceres, enfim. Né? Ali a gente consegue separar essas doenças aí e trazer para os nossos indicadores, tá? Então, usar aqueles indicadores que foram discutidos ali anteriormente, e a gente pode dividir por setor, por função, risco ocupacional, por doença. Então, isso que é o importante, tá? E nós pegamos aqueles indicadores e trazermos esses indicadores para nos dar uma orientação, né, de como está como está aquele setor, como está aquela atividade, como é que está aquela função. Bom, e a base de informação, o documento que nos traz informação no ambulatório para compormos os nossos indicadores de absenteísmo, né, são os atestados. Tá? Então, é a nossa fonte de informação. Lá, nesse atestado, ele compõe dados do trabalhador, a data do início do afastamento, é bem importante isso, a quantidade de dias que a pessoa está afastada,
o Código Internacional da Doença, como eu disse na lámina anterior, né, que é para nós sabermos diferenciarmos as doenças, para poder atuar, fazer um plano de ação em cima, dependendo da incidência dessas doenças, né? E ele tem que ter também o nome e o número do médico e o número do conselho, que nós chamamos de CRM. Bom, aqui, o que eu fiz? Eu vou trazer para vocês os indicadores que eu acabo usando, tá? Baseado, por exemplo, esse indicador de dias perdidos é aquele indicador que eu disse que é o mais importante que nós utilizamos dentro de um controle de absenteísmo, né? Que é aquele indicador de dias perdidos. Então, eu trago, tá, os dias, tá, o número de dias não trabalhados em um período, e divido pelo número de dias trabalhados em um período. Tá? Ou seja, por que eu coloco dias aqui? Quando nós recebemos atestados, ele vem informação em dias, ou no máximo período. Tá? Então, para nós contarmos com maior facilidade e montar esses indicadores, é mais fácil fazer pelo número de dias. Tá? Se nós pegarmos ali a gestão de pessoas, eles trabalham muito com hora, né? Porque, como eu disse anteriormente, a remuneração é feita em horas, né? Já aqui a informação nós vamos receber em dias, tá? Então fica mais fácil para a gente ter um controle, né? Na hora de fazermos a contagem dos atestados através dos dias ou até mesmo de períodos. Então esse é o principal indicador que a gente utiliza, vai nos nortear e indicar, ó, aquele setor ele está ruim porque o indicador de dias perdidos está muito alto. Né? Vamos fazer um acompanhamento. Então, esse indicador de dias perdidos estava alto e vem decaindo. Né? Então, vamos fazer um acompanhamento. Então, esse é o principal indicador que a gente utiliza para poder fazer o acompanhamento. O segundo, indicador de frequência, tá? Que é o número de atestados no setor, em um determinado período de estudo, dividido pelo número de trabalhadores no setor no período. Tá? Esse é muito importante, porque aqui ele vai dizer o que para mim. Tá? Qual vai ser a frequência, quantos atestados estão sendo dados, estão sendo emitidos, ou quantas licenças, quantos afastamentos estão tendo naquele determinado setor. Tá? Então, esse é o indicador de frequência. Esse indicador também ele é muito importante para a gente. E o indicador de duração, tá? Que é o número de dias dos atestados do setor em um período, tá? Dividido pelo número de atestados do setor em um período. Ou seja, aqui eu estou querendo determinar o quê? Quantos dias foram perdidos em um atestado em determinado setor. Tá? Então, isso para a gente é muito importante. Por quê? Se um atestado ele tem uma duração longa, significa que aquelas doenças que estão acometendo aquele determinado setor, né, são doenças um pouco mais graves, que merecem um pouco mais de tempo para a pessoa se restabelecer, o trabalhador se restabelecer e voltar ao trabalho. Tá? Então, esse indicador também é muito importante nesse sentido de interpretação. Tá? Bom, então aqui eu trago um exemplo, né, de como vamos fazer essa interpretação aí dos indicadores. Né? Então a gente tem aquele, que eu disse, aquele indicador de dias perdidos, que é um dos indicadores, que é o indicador mais importante, que já me chama a atenção. Ele está alto, esse indicador. Tá? Aí eu preciso entender por que ele está alto. Tá? O que está acontecendo naquele determinado setor, ou na determinada função, por que ele está alto. Aí vem para mim aquele indicador de duração, está baixo. Tá? Que significa que cada atestado que a pessoa, cada colaborador, cada trabalhador trouxe para o ambulatório, ele tem uma duração muito baixa, de período, de 1, 2, no máximo 3 dias, por exemplo. Tá? Então, a duração do atestado ele é muito baixo. Tá? Porém, ele tem um indicador de frequência alto. Por isso que o nosso indicador de dias perdidos ele é alto. Tá? Porque ele está tendo muito atestado, está sendo dado muito atestado os trabalhadores estão levando muito atestado ao ambulatório daquele determinado setor.
Tá? Então precisa, o que chama atenção, precisa de uma investigação, tá? De o que está acontecendo naquele setor, tá? Por que está tendo muito atestado, tá? Que pelo nosso indicador não são doenças graves, por ser uma doença, ter um indicador de duração baixa, tá? Porém ele está aumentando o meu indicador de dias perdidos ali, tá? Em decorrência de uma quantidade excessiva de atestados. Tá? Então, essa é a interpretação que a gente tem dos nossos indicadores ali. Tá? Então, a gente vai ali no setor, pega também esses atestados, tá? E relaciona se existe alguma a doença com o risco ocupacional do setor. Por exemplo, a pessoa, o trabalhador trouxe um atestado de CIDM, M é a sigla para doenças osteomusculares, lombar, por exemplo, uma doença lombar. E eu sei que naquele determinado setor, a pessoa realiza levantamento de carga, por exemplo, né, que pode agravar, pode estar desencadeando, por exemplo, uma doença osteomuscular de coluna. Tá? Então, eu faço essa relação. E se tiver relação com nossos indicadores, né, isso nos chama atenção, tá? E a gente tem que atuar em cima, tá, do risco ali, diminuir esse risco para que esse indicador ele venha a diminuir para a gente aqui. Lógico, obviamente, que dá uma qualidade melhor para o nosso trabalhador, né, para ele não se adoecer. Tá? Então, essa é a função dos nossos indicadores aqui. Eles vão nos auxiliar, tá, para poder fazer um gerenciamento, né, seja da doença ocupacional, seja de uma doença comum, seja também um gerenciamento de risco. Eles nos chamam a atenção aqui que a gente deve intervir, tá, junto à atividade do trabalhador e para preservar a saúde dele. Ok? Bom, e trago aqui também um assunto, assim, não está dentro dos indicadores de absenteísmo, tá? Mas é um assunto também importante, que é o que nós chamamos de presenteísmo, tá? Que são aquelas pessoas que estão no local de trabalho, estão trabalhando dentro da jornada de trabalho, porém, elas não estão motivadas profissionalmente, elas não estão produtivas, tá? Por vários motivos. Tá? Desculpa, elas não é que elas não estão motivadas, elas não estão produtivas. Tá? Tendo várias causas aí, essa questão aí dele não estar sendo produtivo. Uma delas é realmente uma doença. Por exemplo, a pessoa está doente, às vezes não chega no ambulatório, não fala, não procura o médico, omite, né? E ela não consegue ter um rendimento normal, como se ela, no seu estado normal de saúde, né? Então, ela não consegue ser produtiva. Outro caso, por exemplo, são as pessoas que retornam, né, de afastamentos, que apresentam alguma limitação funcional, que demoram, às vezes, seja temporário ou até mesmo definitivo, né? Então, eles não conseguem se restabelecer produtivamente na plenitude, tá? Então, eles têm uma produtividade um pouco menor aí a quem se eles estivessem em sua plena saúde, né? E também temos aqueles outros probleminhas de clima organizacional, às vezes a pessoa está insatisfeita com o trabalho, com o que ela faz, então ela vai para o trabalho sem motivação, tá? Às vezes conflitos de clima organizacional, seja de colegas, seja de liderança, tá? Então tudo isso também contribui aí para o presenteísmo. Tá? Então é uma situação que não é prevista ali dentro dos indicadores de absenteísmo, tá? Porque a pessoa não se ausenta do trabalho, porém ela não consegue ser produtiva, tá? E isso merece também um trabalho, merece uma atenção em cima, né, para
porque isso gera também um ônus, né, para toda a organização. Tá? Bom, aqui é a referência biográfica, né, de todo o material. Tá? E agradeço aí o espaço para discutirmos um pouco aí sobre os indicadores de absenteísmo. Rúbia? Agora foi a vez do meu computador engastanhar. Você tá bem aí, né, Reinaldo? Tô vendo, Reinaldo já tá ali no nosso backstage, ali, aguardando nossa próxima palestra aqui. Lucas, muito obrigado pela sua explanação. A palestra foi sensacional. É interessante quando a gente vê uma pessoa com a sua propriedade falar sobre esse tema, né? Porque para nós que somos da área de segurança, às vezes parece que fica um pouco distante, né? Essa gestão da parte de saúde e tudo mais. E o pessoal achou muito interessante aqui a sua explanação com relação ao presenteísmo também, que é algo que a gente não ouve falar muito assim no dia a dia, né, Lucas? Sim, o presenteísmo hoje é um dos problemas das organizações assim que gera muito custo. Tá? E merece muita atenção, porque às vezes a gente esquece, ficamos só de olho no absenteísmo, né? E esquecemos aí do presenteísmo, que também gera um ônus muito grande para todas as corporações aí. Sim, sem dúvida. Olha só, a gente está fazendo o seguinte, Lucas, como a gente está com o horário das palestras bastante justo, a gente está deixando para poder fazer as perguntas, a gente vai mandar para vocês, para que vocês possam nos auxiliar nas respostas aqui do pessoal do chat, e nós vamos liberar para todo mundo que se inscreveu no evento o e-book com todas as respostas, para poder ficar mais fácil, a pessoa pode ter ali aquilo até para poder tirar uma dúvida futura. Então, eu não vou te passar essas informações agora, porque o Jorge vai organizar tudo isso, encaminhar para você, para a gente poder montar esse material e distribuir para o pessoal aí, para que eles tenham outras informações. Mas, de qualquer maneira, a todos que estão aqui nos assistindo, essa não é a única participação do Lucas aqui conosco, né? Como a gente já havia dito. Hoje ele participa do FAP à tarde também, não tem? No FAP à tarde. No FAP. Lucas vai participar também com a gente no GRO e PGR de amanhã, então ainda tem aí mais 2 oportunidades de vocês usufruírem do conhecimento do Dr. Lucas e toda a disponibilidade que ele tem de passar esse conteúdo que para a gente é de tamanha importância. Lucas, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo tempo dedicado, pelas informações que você compartilhou conosco aqui. Espero na parte da tarde, né, a gente ter mais um bom bate-papo com relação ao FAP, que também, ontem a gente começou a falar de FAP com a Odete, né, ela falou sobre FAP-fobia, mas eu estou muito interessado em assistir esse painel, porque a gente vai ter nomes realmente de peso no assunto, e eu tenho certeza que vai dar para aprender muito mais. Eu te agradeço aí por toda a parceria, por ter aceito o desafio, não só de fazer parte aqui do Academy SST, mas também de ser um dos nossos produtores de conteúdo oficial aí. Muito obrigado pela sua participação, tá? Eu que agradeço, Rubia, e agradeço a todos aí a participação também. Obrigado. Ótimo. Então, beleza, Lucas. Daqui a pouquinho, então, na parte da tarde, a gente volta a se falar. Obrigado, tá? Obrigado.